pré-homérico. Lembrando que se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e dizer aí, professor, não entendi. Eu paro. Vamos lá que já perdemos 10 minutos. Período pré-homérico, séculos 20 a 12 antes da Era Comum, ou como vocês também aprendem na escola, antes de Cristo. O período pré-homérico é a fase da formação da Grécia. Formação demográfica, formação cultural, territorial, ok? Então, as primeiras populações que vão criar centros urbanos na Grécia datam aí do século XX, ou um pouco antes, até o século XII. Então, esse período do século XX ao século XII, que é a de chegada de povos, é chamado de período pré-homérico, ok? É aquele período antes da literatura homérica, aquela escrita por Homero. Em outras palavras, Ilíada e Odisseia. Vamos então aí ver esse período. Observe o fundo do slide e vocês observam uma imagem que mostra aí a Porta dos Leões em Micenas, hoje um sítio arqueológico. Micenas foi a maior cidade do período pré-homérico, uma sociedade construída pelos aqueus. E foi destruída no período pré-homérico pelas invasões de muitos povos, inclusive os dórios, que futuramente vão formar as póleis gregas. Lembrando que polis é uma cidade grega, póleis são um conjunto de cidades. Ok? Então os dórios não vão formar somente uma polis, mas póleis. Então essa imagem mostra o que sobrou de Micenas. Hoje em dia é um sítio arqueológico ali no centro da Grécia. Beleza? Para começar. Ocupação da Península Balcânica, migração indo-europeia. Lembrando que, como eu falei na aula passada, a Grécia é constituída por várias regiões. A Grécia Antiga é formada por várias regiões. Uma região peninsular, que é a Balcânica, a Península Balcânica. Uma região insular de ilhas, então mais de 2.000 ilhas fazem a composição dessa região insular. Tá? Uma região continental, que é aquela parte ali onde hoje é o atual país Turquia, onde se encontra as polis, por exemplo, de Éfeso. Então, os povos que vão gerar a população das polis são os povos aqueus, jônios, eólios, dórios e alguns outros povos que não têm nomenclatura porque não se constituíam como um grupo étnico específico. Ok? Mas são povos de origem indo-europeia, ou seja, que vieram da região ali da Ásia, especificamente, onde hoje é a Índia, onde também é chamado de subcontinente indiano, e da Europa. Os dórios vieram, por exemplo, da Europa. Tá? Então, povos indo-europeus formam esse continente, no caso, esse mundo, o mundo grego. Então, vamos lá. Os aqueus são os primeiros a chegar, os primeiros que se tem registro, os registros mais antigos de aqueus na Península Balcânica datam aí de 2000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. A partir de agora, eu vou falar somente antes da Era Comum, para evitar perder tempo. Então, os aqueus é que formam Micenas, por exemplo. Os eólios, que chegam por volta de 1700 antes da Era Comum, e os jônios durante 1500. Esses povos, embora alguns pequenos conflitos, viviam em perfeita harmonia. Mas um deles não, né? Um deles aí, os dórios, chegaram fazendo logo um grande processo de invasão, e essa invasão culminou em, sim, conflito bélico, tá? Em guerras, ok? Mas vamos ver isso com calma. A formação da cultura grega, ela então é de origem cretomicênica. Esses povos que formam, esses povos indo-europeus que formam a população do mundo grego, vão formar sociedades diferentes.
Os aqueus, por exemplo, formam Micenas, tá? Alguns aqueus, justamente com eólios, descem para Creta e formam o mundo cretense, ou a sociedade cretense, beleza? Então, uma característica muito comum da sociedade cretense é a mitologia, no caso, é o mito do Minotauro. Então, o Minotauro é um mito de Creta, beleza? E faz parte da mitologia grega. Então, quando se fala em formação da Grécia, tem que se entender isso. Formação de povos e formação cultural. A cultural vem através da origem de Creta e micênica, de Micenas, ou seja, uma origem creto-micênica. Vamos falar um pouco mais sobre Micenas mais na frente. Então, a cultura ela foi desenvolvida através desse período, né, o pré-homérico, por volta desses séculos aí, de 20 até 12. Então, o que é século 20? Tá? Antes da Era Comum. Que século é esse? 2000, antes da Era Comum, ano 2000, é o século 20. Tá? 2000 antes de Cristo, é o século 20. Então, o desenvolvimento de uma linguagem, o desenvolvimento de uma escrita, o desenvolvimento inicial de uma mitologia foi feito nesse período por esses povos. Então, quer dizer que os gregos do período clássico, os que viviam em Esparta, em Atenas, falavam o mesmo idioma dos creto-micênicos. Não. A língua micênica e a língua creta, tá? Cretense, desculpa aí, são línguas diferentes, mas elas compartilham muitas características em comum com as línguas futuramente faladas em Esparta, Corinto, Atena, Éfeso, Tebas, dentre outras polis gregas. Então, que língua é essa? Que é falada pelos gregos clássicos, atenienses, espartanos, é a língua grega. Mas essas línguas antigas, é a micênica e a creta, ela tem características em comum, mas por causa do processo de invasão dos dórios, acabou esquecendo essa escrita, né? Acabaram esses povos esquecendo a escrita e a linguagem, e através de um processo de miscigenação, uma nova linguagem foi então desenvolvida, que é a grega. Então percebam que a formação da Grécia é bem complicadazinha. Primeiro chegam os povos, formam as cidades, no caso dos aqueus, Micenas, tá? Essas sociedades, elas têm uma cultura própria, ela tem uma linguagem própria. Micenas falava o idioma micênico, em Creta falava o idioma cretense. Tem uma cultura própria, tá? Em Creta se tinha o mito do Minotauro, por exemplo, mas a cultura era muito parecida, era muito semelhante. E por causa da invasão dos dórios, uma primeira diáspora acontece. O que é uma diáspora? Eu vejo aí tanto na televisão, diáspora negra, vejo eventos aí no Facebook, evento de diáspora negra, diáspora africana. O que é uma diáspora? Diáspora significa dispersão de povos. Então se afirma que houve um processo de diáspora africana para o Brasil, porque esses povos que vieram como escravos para a América Portuguesa, no período colonial, desculpa aí, imperial, eles foram tirados do seu continente, sequestrados do seu continente e trazidos para cá. Então houve uma dispersão de africanos. Nesse caso aqui da Grécia, houve uma dispersão de povos com a invasão dos dórios, porque os dórios destruíram Micenas, tá? Destruíram algumas sociedades lá na ilha de Creta. Então é por isso que se afirma que houve a primeira diáspora grega no período pré-homérico, ok? Bora então continuar. Quais eram as principais cidades antes da invasão dos dórios? Micenas, e está aí destacado em laranja. Troia, sim, aquela Troia dos filmes, tá? Que se encontrava na Ásia, aquela região da Ásia Menor, que é a região continental da Grécia. Então é importante saber como é a formação territorial da Grécia. E Knossos, também uma cidade aí na parte continental, no caso, na parte peninsular da Grécia. Ok? Então vamos passar aqui para continuar. Qual era a política dessas sociedades? Micenas, Troia, Knossos, era a talassocracia.
O que é uma talassocracia? Então, vocês, ao decorrer do primeiro ano, vão aprender muitas sociedades do mundo pré-clássico ou da Antiguidade Oriental, como, por exemplo, Mesopotâmia, Egito, Fenícios. Esses assuntos não são cobrados pelo SSA. O SSA só cobra Grécia e Roma. Então, os fenícios, eles viviam uma talassocracia. É a mesma característica que Micenas, por exemplo, que Troia vivia. Uma talassocracia é um governo em que um país ou um reino tira a sua economia principalmente do mar. Ou seja, a principal atividade econômica desse povo é a atividade comercial marítima. Além disso, o império ou a grande extensão desse reino não é por terra, é por mar. Ou seja, Micenas era uma cidade que não tinha muitas posses territorial, mas ela comandava uma boa parte do mar. E qual é o mar que banha aí a Grécia Antiga? O Mediterrâneo. Então, as talassocracias são isso, elas são monarquias que têm a sua maior parte de controle sendo o mar. E a principal atividade econômica são as atividades comerciais, marítimas, ok? Ou seja, são sociedades que têm portos muito bem desenvolvidos, tá? Então, Troia, Micenas, tem essas características. Vamos passar aí. Então, a partir de 1400, antes da Era Comum, acontece um grande processo de invasão efetuado pelos dórios, e não apenas dórios, mas também pelos povos do mar, que destroem a região peninsular, que é a região balcânica, no caso, onde se encontravam as cidades Micenas, Micenas, Quinos e outras cidades de origem creto-micênica. E então destroem Micenas. Então destroem boas cidades da ilha da Creta. E as pessoas vão começar a se espalhar pelas ilhas, vão começar a se espalhar pela Ásia Menor, que é a parte do continental da Grécia, vão começar a se espalhar pelo interior da Península Balcânica, sim, pelo interior, porque Micenas, por exemplo, embora não seja na praia, mas tinha algumas pequenas cidades subjugadas a Micenas, que eram na praia. Então, como é uma talassocracia, essas cidades de origem creto-micênica são, a rigor, encontradas perto do litoral. Como são destruídas pelos dórios, o povo vai para o interior, vai para o centro da Grécia. E então, lá, depois de muitos anos, né, de centenas de anos, formam o que nós chamamos de polis grega. Atenas, Esparta. Então, esse processo de dispersão dos povos é chamado, então, de primeira diáspora grega e ocorre no período pré-homérico, ok? Então, tem aí um ponto, dispersão dos creto-micênicos pela Península Balcânica, beleza? Esse ponto é muito importante porque gera o fim do período pré-homérico. Acaba o período pré-homérico com essa dispersão causada pelas invasões dos povos do mar e pelos dórios, especialmente pelos dórios, ok? Vamos aí continuar. Observem aí o mapa, a formação da Grécia, tem aí a de 3.000 anos, mas o período pré-homérico começa dos 2.000 anos, e observem as rotas da migração dos aqueus. Então, os aqueus, quando chegaram na Grécia, se espalharam, tá? Observem aí os eólios em verde, os jônios em amarelo e os dórios que chegam, tá? E tá na cor cinza aí, se espalham também pela região da Grécia. E vejam esse círculo aí no meio, cheio de tracinho. É onde os aqueus vão se centrar. Observem, dá para ler. Micenas. Micenas é a mais antiga cidade que existe nessa região. Observe, Micenas não é na praia, mas é muito perto.
entendeu? Então ela controlava algumas outras comunidades que eram perto da praia e controlava com isso uma grande parte do mar, como uma talassocracia, tá? Vejam aí Knossos na Creta. Olha aí, é lá na Creta, Knossos. Entenderam? Então, olha, os dórios eles vão chegar e vão destruir essas cidades e vão, a parte da destruição, e vai a parte da destruição acontecer uma migração generalizada, que é uma dispersão. Uma migração dessas regiões para o interior. E então, futuramente, vai se formar algumas comunidades, e depois essas comunidades vão se expandir para o litoral novamente e formam aí as polis, tanto no interior quanto no litoral, beleza? Nesse slide, vocês observam Micenas, ali na parte esquerda de cima, Micenas antes da destruição. Tá? E na parte de baixo, da esquerda, o que sobrou de Micenas. Um sítio arqueológico. Então, as populações que viviam aí abandonaram, houve uma dispersão e nunca mais voltaram. Tá? Olha aí uma imagem mostrando melhor as ruínas de Micenas aí na direita. Só os tijolos mesmo é que sobraram. Ou saiu descontroladamente para o interior com medo, porque foi uma invasão que causou muitas mortes, obviamente. Tá? Então, passando, esse mapa aí conta as migrações dos povos do mar. Percebam, olha, que os povos do mar que destruíram o Império Hitita, destruíram parte do Egito, dominaram grandes partes territoriais dos hebreus num corredor sírio-palestino. Isso é assunto do primeiro ano, vocês veem isso aí, mas não é cobrado no essencial, vocês veem isso aí logo no início. Então, observem onde é que começou a invasão dos povos do mar. Em laranja, na região verde. Logo na região da Grécia. Então, é logo em Micenas que começa todo o babado das invasões e vai descendo as invasões. Vai descendo, enfim. Destroem a Grécia micênica, as invasões dos povos do mar. E dentre os povos do mar também estavam os dórios. Ok? Os dórios é que também destruíram, juntamente com os povos do mar, a sociedade micênica. Vou aqui minimizar, então, para vocês, para ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Vão aí falando. Nenhuma dúvida até agora, tudo claro, tudo beleza. Cadê a Alex, que disse que ia participar e não participou? Enfim, vamos já. Aí a Alex apareceu. Quem invadiu Micenas? Vou copiar aqui. Micenas. Quem invadiu Micenas foram os povos do mar e os dórios. Ok? As invasões dos povos do mar começam aí por volta de 1200 antes da Era Comum, e a dos dórios começa por volta de 1400, mas vão mesmo se estender e tomar seu apogeu, né, seu auge, por volta de 1200, que é quando acaba o período pré-homérico. Então, entendam, o período pré-homérico acaba quando acontecem as invasões dos povos do mar, beleza? E dos dórios, quando destroem Micenas, Creta e outras cidades da Península Balcânica e da região de Creta e da região também asiática, que é hoje em dia a Turquia. Já que ninguém tem dúvida, vamos voltar. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento de tela. Vamos lá. Entendendo, faltou aí a parte final, né, gente? Mas eu vou digitar, porque eu acho que na edição eu apaguei. É entendendo o período homérico. Vamos lá. Formação dos gênios, comunidades gentílicas. Que é isso? O período homérico se inicia com a dispersão desses povos, tá? Através
no caso, possibilitada, então, pelas invasões, né? Acontece essa dispersão, essa diáspora, por meio da dispersão, que, no caso das invasões que os dórios, os povos do mar, vão efetuar, e esses povos que começam a migrar das antigas cidades destruídas vão para o campo. E lá no campo, esses povos vão começar a formar comunidades. Comunidades que chamamos de genos. Então, genos é o nome da organização social nova que aparece na Grécia. Tá? São comunidades populacionais que vivem através de uma agricultura de subsistência. Ok? Então, por isso, a principal e única atividade comercial desses povos é o que o primeiro ponto aí fala, propriedade coletiva da terra, ou seja, é a atividade da agricultura. Eles vivem através da agricultura, plantando seus produtos para sobreviver. E nesse momento ainda eles vivem uma propriedade coletiva da terra. Como muitas pessoas se espalharam e também muitas morreram, essas populações elas vão se juntar, vão formar aí pequenas comunidades ou clãs familiares e vão começar a sobreviver no interior, agora lembre-se, através da plantação de produtos, né, da criação de animais. Então é um período bem, no caso, a Grécia sai de um período bem desenvolvido culturalmente falando, né, cidades poderosas, já tem uma talassocracia com Micenas, e quando isso é destruído, voltam então a um período parecido com o Neolítico, que é criação de animais, agricultura, sem escrita, tá? Sem literatura. Então, durante muitos anos passam sem escrita, sem literatura. Até que as comunidades rurais, que são os genos, vão crescendo, tá? E vão formando, então, comunidades grandes, que chamamos de fráteas, mas mais na frente eu vou falar sobre isso. Então, como era a sociedade dos genos? Falamos aí da economia, que era a agricultura de subsistência, eles plantam para comer, tá? Eles vivem disso, a economia deles é essa. Então, como era a sociedade? Existia uma organização patriarcal, ou seja, o líder, ele era o pai da clã, tá? Ele era o patriarca da clã, tá? Então, aí, através da língua grega, líder, pater. É por isso que tem o nome aí patriarcal, patriarca. E esse líder, ele vai passar, no caso, esse título de patriarca, ele vai passar, obviamente, de pai para filho. É um poder hereditário. Então, cada pai vai gerando, então, uma comunidade, né? Embora que outros descendentes também gerem aí suas famílias, né? Mas existe um patriarca líder, o central, e ele é que vai comandar todo o gênero, tá? Toda a sociedade agora formada. Beleza? Então, o nome inicial desse patriarca também é chamado de eupátrida, o bem-nascido. Beleza? Por que o bem-nascido? Eupátrida significa isso. Por que bem-nascido? Porque ele já nasce com poder, tá? De liderar a clã ou o gênero. Ok? Então é uma organização familiar. Só que essa organização familiar ela vai crescer de forma muito grande, tá? E a demografia da região ela vai cada vez mais aumentando, chegando que a partir do século IX antes da Era Comum, os gêneros eles vão começar a apresentar novas características socioculturais. Que características socioculturais são essas? Vamos lá. Vocês viram que até agora é uma propriedade coletiva. Tem um patriarca, comanda a propriedade, mas aqui todas as pessoas usufruem da propriedade. A partir do século IX, antes da Era Comum, vinha aí uma disputa pela propriedade. Uma disputa por terras. Ok? E então, isso gera o fim de uma economia coletiva
ou seja, de uma propriedade rural coletiva de todo mundo, que tinha um líder, e passa a ser o seguinte: várias propriedades rurais que pertencem a um indivíduo ou a alguns indivíduos. Então, cada vez mais, os genos eles vão se multiplicando. Tá? Em termos práticos, é isso. Não é que um geno vira gigante, um geno só, e o povo do geno começa a brigar. Não, é que cada vez mais as famílias vão se distanciando, cada vez mais vão aparecendo muitos genos, ok? E então surge a ideia de propriedade privada, que é aquela terra ou aquela propriedade, seja ela animais ou qualquer que seja propriedade, pertence a mim. Não é todo mundo. Todo mundo não pode plantar na minha terra. Se quiser plantar na minha terra, tem que pagar. Então, é a partir daqui que surge o princípio da escravidão grega. Lembrando que, diferentemente da escravidão egípcia, mesopotâmica, persa, fenícia ou hebraica, a escravidão grega, ela se pauta além de prisioneiros de guerra, especialmente através da propriedade privada. Se você consome algo, tem que pagar. E se você não pode pagar, você vira escravo para pagar essa dívida. Então, escravos por dívida é aqui que aparece. Não é no Egito. Ok? Ou seja, os primeiros escravos da mesma população aparecem aqui na Grécia Antiga. Beleza? Então, gregos viram escravos dos próprios gregos, em outras palavras. Sendo assim, já que começou a divisão social, uns que têm terras e outros que não têm, começa então a multiplicação das camadas sociais, ou seja, da divisão, tá, social, da estratificação social que vocês aprendem aí com sociologia, né, em termos mais avançados. E, no caso da Grécia, era uma sociedade de estamentos também, que acontecia uma mobilidade, mas era muito difícil, porque a mobilidade ela está baseada através da renda do indivíduo. Então é muito complicado crescer economicamente nessa região, especialmente se você não é um bem nascido, meu pátrida. Aí que não vai ficar rico mesmo. Então, vamos lá entender. As camadas no topo, os eupátridas, os grandes proprietários, aqueles líderes dos clãs, aqueles que detêm o modo de produção atual, que é a terra. Então, eles são os bem-nascidos, já nascem ricos, né? Em termos de Grécia. Tem aí os georgoi, que são o quê? Que são os pequenos proprietários de terra, aqueles que têm um pedaço de terra para plantar alguma coisa, uma cenoura, né? Uns tomates, uns matos lá para comer, tá? Na batata. E tem lá também uns 4, 5 bois para criar. Além dos georgoi, tem os tetas. Não é peito, é os tetas. Que são os, que são os sem terra, tá? Esses sem terra são aqueles que não tem nada. Eu quero plantar na sua terra, assim, eu pátria, posso? Pode, tem que pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar, então você trabalha para mim. E aparece, então, uma nova camada, aqueles camponeses que não têm terra. E caso o camponês utilize muito das benfeitorias desse eupátrida, por exemplo, as ferramentas para cavar a terra, o animal para comer, para tirar leite, e não consiga pagar, olha, tem que me oferecer tantas batatas, né? 100 batatas por mês em plantação. Se não conseguir oferecer, está com dívida. E se ele não consegue oferecer, é escravo. A política, então, tá? Era um governo aristocrático, beleza? Ou seja, quem liderava são esses, entre aspas, agora, nobres, que são os eupátridas, eles que se organizam e comandam a sociedade, tá? E a solução encontrada por esses eupátridas para a falta de terra desses tetas, que são a grande população da Grécia no momento,
é tirar esse povo da Grécia. É fazer uma segunda diáspora. Obviamente, eles não pensavam assim, né? Vamos possibilitar uma segunda diáspora. Mas, enfim, eles pensavam o seguinte: temos que tirar o povo, né, os tetas daqui. Porque chega muito teta, não tem terra suficiente, daqui a pouco esses tetas vão começar a arrumar confusão e vão nos expulsar ou nos matar, então tem que dar um destino para os tetas. Qual é o destino que vão dar para os tetas? Aí tinha aí a solução para a falta de terra, expansão territorial. Em outras palavras, tirar os tetas da Grécia e mandar para outras regiões. No caso inicial, Magna Grécia, que é ali aquela parte final da Itália. Aquela parte ali da volta da Itália, a parte final. E também partes das ilhas de Sicília, Siracusa. Então, os gregos vão iniciar uma colonização avançada ali na Península Itálica, primeiro que os romanos. Ok? E a expansão da cultura grega começa aqui, no período homérico. Uma expansão em grande escala. E também acontece a segunda diáspora, que é a segunda dispersão grega pelo mundo. Começando pela Magna Grécia, que é aquela região ali final da Península Itálica. Ok? Até agora, alguma dúvida, gente? Eu vou aqui voltar para o chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida? Coloquem aí. Nenhuma? Maria Clara. Maria Clara é da aplicação, né? Que eu ensinei, se eu não me engano. Antônio Andrade. Pronto, é isso aí mesmo. Antônio também da aplicação. E aí, gente, nenhuma dúvida? Tá claro a aula? Vocês ainda poderiam ficar mais 10 minutos ou já querem sair? Digam aí. Porque senão a gente acaba agora, né? Que a aula é até 16. A Lerda quer sair. Até 16 horas. Vamos, pessoal. Tanto faz. Beleza, eu vou levar até aqui mesmo, porque pelo que eu vi aqui no outro, o próximo assunto é um slide bem grande, falando sobre os estoicos. Então, não terminaria isso em 10 minutos, somente uns 20 ou 30. Como já é 16 horas, pessoal, vamos terminar, beleza? Eu vou mandar o slide para vocês, fazendo aqui somente uma última consideração, lembrando que os gênios, sobretudo, é o nome da organização social familiar que tem por líder o patriarca, beleza? Quando se fala da comunidade, ou seja, da pequena vila que se encontra nela a organização social Genos, então essa vilinha se chama de oikos. Paramos aqui nos oikos e na próxima aula vamos falar melhor sobre os oikos e sobre como os oikos formaram as frátrias e as frátrias formaram as tribos e as tribos formaram os demos e os demos formaram as polis. Beleza? Então acabamos aqui, tudo está saindo, vamos acabar aqui também. Boa tarde e fique com Deus.